Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã em Cristo Jesus, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, louvado seja Deus. Trago aqui neste dia uma palavra. Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. E trago aqui uma palavra de Deus para compartilhar com você. A palavra do Senhor que nos fortalece, a palavra do Senhor que é o verdadeiro alimento. Uma palavra que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, versículo bem conhecido, né? E tudo que nós vamos estar citando aqui é bem conhecido, né? Vamos falar também um pouco da história de José, para que nós possamos entender este versículo com mais profundidade. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz aqui que sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Até as adversidades que nós enfrentamos, Deus faz com que elas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Para que nós possamos entender ainda melhor este versículo, quero citar aqui um pouco da história de José. Quem sabe você já assistiu, você já leu, e quem sabe você também é aquela pessoa que ainda não ouviu falar. Vou fazer aqui um breve resumo da história de José. José, filho de Jacó, o filho que Jacó amava, pois nasceu na velhice de Jacó. E Jacó amava José mais do que os seus irmãos. E os irmãos de José tinham inveja de José. E em uma oportunidade que eles tiveram, eles jogaram José dentro de uma cisterna, pensaram em matar José e decidiram vender José como um escravo. José vai parar na terra do Egito. E quando José chega na terra do Egito, é vendido lá como um escravo e Potifar leva-o para sua casa. José passa muitas coisas para chegar no propósito, para chegar na promessa. Pois quando José ele tinha 17 anos, o Senhor lhe deu um sonho. E ele, quando contou aquilo para os seus irmãos, a ira dos seus irmãos só aumentava contra a vida de José. Por isso que os irmãos o odiavam, tinham inveja dele. Por isso que eles decidiram fazer tudo isso com José. Mas tudo fazia parte dos planos de Deus. Porque todas essas adversidades que José enfrentou, no final fez ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. Onde Deus já tinha preparado tudo. Porque em todos os lugares aonde José estava, aonde ele foi colocado, o Senhor estava com ele. Pois como diz a palavra do Senhor em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, no capítulo 39, a Bíblia diz que quando José estava na casa de Potifar,
Potifar viu algo em José. Viu que tudo que ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. José era um homem próspero. Aí você diz, mas como José era um homem próspero sendo escravo? José era um homem próspero, a Bíblia diz. Porque tudo que ele colocava a mão, Deus fazia com que prosperasse as coisas na mão de José. E você vê que Potifar reconhece que Deus é na vida de José. Potifar reconhece que Deus é na vida de José. E Potifar ele levanta José como mordomo da sua casa e confia tudo na mão de José para que ele administre a sua casa, para que ele administre as suas finanças, para que ele administre todas as coisas dentro da sua casa. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 39, no versículo 5. Se você tem uma Bíblia aí, pegue a sua Bíblia Sagrada. Grife os versículos que estão aparecendo aí no rodapé do vídeo, para que você faça uma boa meditação, em nome de Jesus. E olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 39, versículo 5. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Ou seja, a partir do momento em que Potifar confiou todas as coisas na mão de José, Deus abençoou as coisas que Potifar tinha por causa de José, por amor a José. Deus abençoou tudo que ele tinha. Para você ver que o mais importante não são as coisas físicas que são adquiridas, mas aquilo que nós carregamos dentro de nós. José fisicamente não tinha muito, não tinha nada, que ele estava ali como escravo, mas ele tinha tudo. Ele tinha Deus na sua vida. E tudo que ele fazia, Deus abençoava. Fazia com que prosperasse nas suas mãos. Fazia com que fluísse, ou seja, José era um canal de bênção. Mesmo passando os piores momentos da sua vida, José era um canal de bênção. E como você conhece a história, José vai parar na prisão, acusado de uma coisa que não fez. E José vai parar na prisão. E quando José vai parar na prisão, dentro daquele lugar, o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia também naquele lugar, o Senhor fazia com que prosperasse. E você vê quantas pessoas foram abençoadas por causa de José. Lá vai parar o copeiro e o padeiro do faraó. E lá José interpreta o sonho dos dois. E você vê que pessoas vão sendo abençoadas por causa de José. E parece que ele é o único que não chega à sua vez, porque você vê, foi vendido como escravo, estava como escravo na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi parar na prisão. As situações eram estreitas na vida de José, mas tudo que ele fazia, o Senhor o abençoava. E quem sabe você, esta pessoa que está ouvindo agora, a pessoa que anda correta nos caminhos do Senhor, sempre procurando fazer a vontade de Deus, aonde você está. E você olha e parece que as coisas para você, elas são estreitas, você vê todo mundo à sua volta
acontecendo, as coisas com ela, as coisas maravilhosas, ela sendo abençoada, parece que você não, parece que nada acontece com você. Mas pare um pouco neste momento e observe quantas pessoas têm sido abençoadas por causa de você. Pois aonde Deus coloca um dos seus, aquelas pessoas que estão à sua volta, elas são abençoadas. Porque José estava na casa de Potifar. E por José estar ali, tudo que ele tocava era abençoado. E as coisas de Potifar, elas prosperavam por causa de José. Então há pessoas à sua volta que têm sido abençoadas por intermédio da sua vida. Por amor a você, Deus tem abençoado pessoas que estão à sua volta, ao seu lado. E você diz, mas parece que nada acontece comigo. Tudo faz parte do processo e do propósito. Pois para chegar na promessa existe um tempo, existe uma preparação. José estava sendo preparado para chegar em algo ainda maior. E nós somos preparados, jogados em situações extremas e situações difíceis, como um soldado. Para um soldado ele chegar a ser um bom soldado, ele tem um treinamento, ele tem uma preparação. Assim José ele foi preparado para que pudesse administrar. Como você sabe, ele se tornou um governador da terra do Egito. Para administrar coisas grandiosas, primeiro ele foi preparado por etapa. E tudo fazia parte dos planos de Deus. Então você que anda de acordo com a vontade de Deus, você que vê as pessoas à sua volta serem abençoadas, louve a Deus por isso, porque a sua hora também vai chegar. E o que Deus preparou para aqueles que o amam são coisas grandiosas. Porque foi uma palavra que eu estava ministrando no início desse ano. E diz assim em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus já preparou coisas grandiosas para aqueles que o amam. Ainda que você olhe agora no momento e não entenda por que tem que ser assim, por que tem que passar por tudo isso. Mas Deus tem reservado coisas grandiosas, assim como Ele já tinha reservado coisas grandiosas para a vida de José. Pois fiel é aquele quem te prometeu. José tinha 17 anos quando Deus lhe deu um sonho. E passaram-se 13 anos, pois quando José tinha 30 anos, ele foi levado à presença de Faraó. E a partir daquele momento, a história de José, a vida de José, ela mudou por completo. Aquele estado que ele vivia de sofrimento, o Senhor começou a fazer uma coisa grandiosa. E ele se tornou governador do Egito. E passaram-se ainda 7 anos de prosperidade, de abundância, e ali foram se estocando todo o alimento. E quando passaram esses 7 anos, aí somando tudo já vai mais de 20 anos, desde a promessa que Deus fez para José, do sonho. Quando todos os lugares passam necessidade, aonde a família de José estava, os irmãos de José,
tiveram que ir aonde tinha o alimento. O alimento, quem estava administrando era José. E quando eles vêm, eles se dobram de acordo com aquilo que José contou para eles, o sonho. Ele viu todos os feixes de trigo, somente o dele estava de pé, e os dos seus irmãos se curvavam diante do dele. E quando passam todo esse período, todo este tempo, os irmãos de José vêm para comprar alimento na terra do Egito. E quem está governando agora na terra do Egito? José. E os irmãos vêm, mas não reconhecem José. E todos eles se dobram diante de José. Para que você entenda que fiel é aquele que nos promete. Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então permaneça fiel, pois Deus ele há de te honrar, assim como ele honrou a vida de José, pois todas as coisas cooperaram para o bem. Então entenda uma coisa, todas as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo nós caminhando de acordo com a vontade de Deus, elas vão cooperar para o bem, até as adversidades, pois muitas das vezes não queríamos estar em algumas situações, mas temos que passar por elas para que nós venhamos chegar no propósito, para que nós venhamos chegar ao objetivo, para que nós venhamos alcançar a promessa. Assim, eu deixo aqui esta palavra no teu coração. Reflita, medite, pare aí e faça uma reflexão de tudo isso aqui que foi falado. Pois por intermédio de você, pessoas têm sido abençoadas. E não pense que Deus se esqueceu de você, pois você viu o que aconteceu com José, pois é uma história, é uma inspiração, assim como muitas que tem aqui na Bíblia Sagrada. Todas são inspirações para nós. Amém, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Um ótimo domingo. Amém. Que Deus abençoe.